Mas nós temos o prazer de receber aqui a vereadora do PSOL, no campo da esquerda, a mais votada na Câmara de Belo Horizonte, Isa Lourenço, seu segundo mandato. E é um prazer enorme te receber aqui. Nós conversamos na terça-feira com Pablo Almeida, que representa o campo oposto do pensamento ao campo da esquerda, oposto no sentido ideológico. E é um prazer te receber aqui. Eu já começo te provocando, porque o nosso prazer é sempre provocar. Nós estamos vendo uma dificuldade de unicidade no discurso da esquerda. Ao que você atribui essa dificuldade e se isso é um processo de transformação mesmo do campo ideológico da esquerda? Bom dia, Paulo, João, Carol. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo aí a 98. Agradeço muito, primeiro, pelo convite, por estar aqui, podendo trocar uma ideia, né? Sempre o que eu gosto de fazer, de analisar politicamente a cidade, o país, é o que eu mais gosto de fazer aí na política. Sem dúvida, a gente viu um cenário aqui em Belo Horizonte de uma dificuldade de união da esquerda, né? Que pra gente é muito caro isso, né? Eu sou da Gabinetona, pensa, eu sou do pessoal da Gabinetona, onde nós elegemos nossas vereadoras e a gente faz um gabinete compartilhado. Porque a gente entende que a política de esquerda hoje não tem que ser priorizada pela disputa, e sim pela soma, né? Que somando, multiplicando é que a gente chega mais longe. Então eu hoje sou vereadora junto com a Cida Falabella e nosso gabinete é junto, tudo que a gente decide politicamente é junto. E no ano passado nós fizemos um evento político chamado BH é Nossa, em que a gente reuniu os candidatos, naquela época, né, os pré-candidatos a prefeito de Belo Horizonte, para poder sentar todo mundo junto e conversar. Mas não fomos vitoriosas na luta para que a esquerda saísse unida. Eu acho que hoje a esquerda em Belo Horizonte passa por uma reconstrução. E a reconstrução da esquerda envolve construir novas lideranças. E nesse processo de construir novas lideranças, não conseguiu ainda chegar num consenso. Ou seja, um consenso para disputar com uma fala única a eleição desse ano. Eu acho que é algo que nós vamos precisar batalhar tanto para 2026 quanto para 2028. Vamos falar um pouquinho agora da vereadora Isa Lourenço. Segundo mandato, o que você aprendeu no primeiro mandato que você carrega agora para esse segundo mandato? Paulo, eu aprendi muita coisa no primeiro mandato. Eu me lembro, quando eu cheguei em 2021 na Câmara, eu fiquei completamente assustada. Eu falei, meu Deus, não tem nada do que eu estava acostumada, né? Porque eu venho do movimento social, do movimento estudantil, depois da educação popular no Barreiro, né? Onde eu construí lá um cursinho popular, de outro tipo de movimento que não são movimentos institucionais. Nunca lidei com isso, nunca fui assessora parlamentar. Nunca lidei com a institucionalidade dessa forma. E aí, quando eu entrei lá em 2021, eu lembro de ter ficado muito assustada. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer alguma coisa aqui? Sendo que foram 4 anos muito difíceis, né? Não foram 4 anos de mandato tranquilo. 2021 foi o auge da pandemia. Lembra disso? Assim, 4.000 pessoas morriam por dia e a gente trancado em casa e tendo que fazer política. Sim, foi muito difícil. 2022 foi a nossa luta no país, né? Sobre qual projeto ia ganhar para a presidência. 2023, eu comecei a sofrer ameaças de morte, de estupro contra mim, contra minha filha também. Passei a ter que andar com escolta. A minha vida virou de cabeça para baixo ali em 2023, que foi aquele momento de pensar, gente, será que tá valendo a pena ficar aqui para viver com tanta restrição como eu estou vivendo? E 2024, o ano da reeleição. Então foram 4 anos de superação. E eu aprendi que a gente não precisa abrir mão de quem a gente é, do nosso jeito de fazer política. Eu me lembro também em 2021, quando eu entrei, e que eu tenho um jeito de fazer política que não é negociações pequenas dentro da Câmara que guiam o meu pensamento. E eu me lembro de ouvir que, se você continuar assim, você nunca vai aprovar nada aqui. Porque se você não ajuda a aprovar o projeto do outro, você nunca vai ter nenhum projeto aprovado. Porque você não sabe fazer política.
E eu ouvi isso muitas vezes. E eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu fui fazer elaborações coletivas com as pessoas. Eu chamava o povo para construir projeto de lei junto, para decidir qual seria a incidência política do mandato junto. E eu saí desse mandato com 18 leis aprovadas, com os temas centrais do meu mandato pautados. Eu não deixei que os outros me pautassem. Eu pautei o que eu queria levar para a Câmara de Belo Horizonte. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado. Não me deixar guiar pela política do outro, e sim me guiar pelo aquilo que eu fui fazer lá dentro, que é representar a maioria da sociedade. Conversando com outros vereadores, eu tive um perfil seu dizendo que você é articulada, que você é do diálogo, mas que você é guerreira. Qual é a Isa Lourenço que se apresenta para esse segundo mandato? É isso. Eu sou guerreira. Esse é o arquétipo da Isa, né? Assim, o que ela faz? Guerreira. Eu lembro, essa semana, vou contar até uma coisa aqui que, sei lá se eu podia, mas essa semana na minha terapia, aí a minha terapeuta falou assim, nossa, você tá com o astral mais pra baixo, né? Acho que acabou a eleição e quando você não tá guerreando, você fica mais pra baixo. O seu melhor é quando você tá em guerra, né? Quando você tá batalhando por aquilo que você acredita, que você quer e tal. Então esse é o que podem esperar de mim. Batalhar pelas minhas ideias, batalhar pelos projetos que eu acredito que são os melhores para Belo Horizonte. Mas eu nunca fiz isso sem diálogo. Ninguém aprova 18 leis sem conversa. Então, assim, saber articular também é uma característica minha e que eu pretendo seguir na política. A Câmara de Belo Horizonte tem uma composição nessa próxima legislatura um pouco diferente da última legislatura. Um pouco mais dividida, um pouco mais retalhada. E o campo da esquerda ganha um pouco mais de expressão do que tinha na última legislatura em parlamentares, números e também em dinâmica de parlamentares. O que se espera para esse segundo mandato na articulação do todo da Câmara? Paulo, eu acho que essa foi a maior vitória da esquerda belo-horizontina, foi aumentar o número de cadeiras nosso na Câmara Municipal. Porque... como eu disse, né, a gente não teve uma unidade no campo majoritário, mas a gente conseguiu aumentar muito o número de cadeiras. O PSOL passou de 2 para 3, isso é importante. O PT passou de 2 para 4. O PCdoB não tinha cadeira e conquistou uma, que são os partidos que eu considero mais de esquerda ali dentro da Câmara. E isso, para mim, foi uma grande vitória, porque demonstrou que a esquerda tem voto também. Porque muita gente, às vezes, fala assim, eu já ouvi na Câmara, né? Não, se colar com a esquerda, não tem voto. Não foi bem assim que se demonstrou o cenário dessa eleição. É verdade que a gente ainda não é maioria na cidade? É verdade. A maioria dos vereadores eleitos são de direita ou de extrema direita. Mas nós demonstramos também que temos força. Nós temos força o suficiente para pautar os debates lá dentro. E se a gente estiver articulado, a gente consegue pautar. E eu acredito nessa articulação. E eu, mais do que acreditar, eu vou batalhar cotidianamente para que a gente esteja juntos, fazendo os debates necessários para a cidade de forma unificada. Como vereadora, qual é o diagnóstico que você faz dos principais problemas da nossa capital? Eu acho que hoje o principal problema do país e da cidade de Belo Horizonte, portanto, é a crise climática. Quando aconteceu aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, eu me lembro que a gente pensava assim, o que vai acontecer, o que seria de Belo Horizonte se isso acontecesse? E vários especialistas já apontavam naquela época que o maior problema em Belo Horizonte não seriam enchentes, seria a seca. Que o maior problema aqui é o que aconteceu, na verdade, né? As grandes queimadas, porque nós temos aqui o cerrado em volta, então as grandes queimadas, e uma seca muito grande, porque nós temos aí a mineração comendo as nossas serras, acabando com a nossa água. Tanto é que vários lugares em Belo Horizonte já está ficando sem água. Então, eu acho que o maior problema hoje é a crise ambiental que a gente vive, que está difícil de respirar, né? A seca piora muito a nossa qualidade de vida e muitos bairros está faltando água. Não se diz isso oficialmente, mas a verdade é que está existindo já um racionamento de água em Belo Horizonte. Cada fim de semana é uma região que fica sem água. E isso é por quê? Porque a água que vem das serras e que
e que enche o Rio das Velhas, que abastece 70% de Belo Horizonte, inclusive aqui onde a gente está hoje é abastecido pelo Rio das Velhas, está secando. Então, nós precisamos ter uma política de recuperação de rios, de recuperação das águas, de combate à mineração, para que a gente possa conseguir tomar água nos próximos anos na nossa cidade. Isa Lourenço, vereadora do PSOL, segundo mandato. A Rede 98 sempre de portas abertas para conversas. Muito obrigado por sua presença aqui. Sucesso no seu segundo mandato. Eu que agradeço o convite e dizer para vocês que podem contar comigo nas demandas do povo belo-horizontino. Tamo junto.